não vão mais me aguentar. E cada passo que eu der, menos enxergar. Num momento minha voz rouca, nada vai soar. Luta por mim. Essa é a Jupe do Bairro cantando Luta por Mim, uma música do EP Corpo Sem Juízo. A Jupe é artista, cantora. Há mais de uma década ela começou a fazer performances e rimas que falavam da realidade do bairro em que ela nasceu e cresceu, o Capão Redondo, periferia de São Paulo, e também de gênero, de corpo e da violência como é tratada a população negra no Brasil e no mundo. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. O podcast é parte de conteúdos temáticos que a gente lança todo domingo no site da Gama. Em uma conversa com os jornalistas Alex Fernandes e Chico Felitti, colaboradores aqui da Gama, a Jupe falou sobre o perigo de endeusar ou cancelar pessoas na internet, sobre seu trabalho, sobre a luta LGBTQI+, e sobre esses tempos que a gente está vivendo. Escuta a seguir um trecho dessa conversa. Acho difícil ignorar que nós sejamos 3 LGBTQs conversando em junho, que é o mês do orgulho e acaba sendo meio um mês da celebração da diversidade. E queria saber o que você acha disso, assim, dessa abertura de espaço, mas de um espaço ligado a uma data específica. Eu acho que é muito importante nós termos essas datas para que a gente possa rebuscar nossas memórias, né, resgatar a importância das nossas lutas que já aconteceram. Mas eu acho que é muito perigoso ficar detendo em um único mês, né, específico, e principalmente como a indústria, as plataformas, as marcas se interessam por esses assuntos, né? Eu, por exemplo, tenho recebido inúmeros convites para participar de conversa, ações e tudo mais, mas quando a gente manda o orçamento, quando a gente pede um valor para isso, acaba perdendo o interesse dessas marcas, né? Porque nos querem, de fato, até a página 2 e sem querer investir, então acaba sendo uma contradição na pior das hipóteses possíveis, né? Porque eu gosto muito de ter as contradições enquanto características minhas, porque isso faz com que eu me move de alguma forma, mas nessa questão, assim, é muito brutal tratar esses nossos corpos como produtos de interesse datados, né? Então, vamos falar de negritude só em novembro, vamos falar de recortes LGBTs só em junho, e acaba não tendo uma ação efetiva, né, de transformação. Uma das suas músicas novas, A Luta por Mim, parece ter sido escrita do ponto de vista de uma pessoa preta que foi morta. E tem trechos como: tenho mais voz morto do que vivo. O que uma música como essa representa hoje, em meio aos protestos mundiais contra o racismo? Eu acredito que esses lugares que eu levanto, que eu acabo evidenciando, eles já existem há muito tempo, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu fico lutando por esse pertencimento presente, assim, um exercício que eu tenho executado também é de eternidade, porque um dos planos da estrutura é justamente que pessoas trans e travestis não pensem a longo prazo, né? Porque a estimativa de mortalidade de travestis é de viver até os 33 anos. É de que uma pessoa preta não pense em longevidade porque essa vida pode ser interrompida a qualquer momento por conta da estrutura opressiva, né? Então eu tenho criado, a partir desses imaginários e pessoas e redes afetivas, eu tento torná-las efetivas, né? Então, trazer essas informações, essas construções que estão sendo colocadas, a ponto de ter referências, por exemplo, que eu me orgulho, como Neon Cunha, que é uma travesti que já tem mais de 33 anos, Érica Malunguinho ocupando um lugar de excelência dentro da política institucional,
Então todas essas pessoas acabam fazendo com que eu vá pegando um pouco desse suco, desse elixir, assim, e vou adaptando no Megazord, que é a Jupe do Bairro, né? Porque é uma coisa que eu gosto de muito realçar, assim, que eu não trabalho sozinha, né? Então eu acabo sendo a CEO da Jupe do Bairro, mas não acabo sozinha, até porque uma das coisas que eu tenho pensado muito, assim, e que são latentes na minha cabeça, quanto a representatividade pode ser perigosa, porque ao mesmo tempo que você consegue criar possibilidades para pessoas que se reconhecem a partir da sua mensagem, a partir de recortes físicos, essa representatividade também ela pode deixar outras pessoas estáticas, né? Na questão de tem a Jupe do Bairro ali, ela está me representando, então vou colocar toda a minha energia e responsabilizá-la por me representar, e eu posso ficar aqui de forma estática enquanto eu digito fada sensata ou vejo se cancelo ela, sabe? Então é muito importante a gente entender esse lugar de heroísmo uno, assim, né? Para que a gente vá para além disso, né? Para que a gente consiga realmente ter uma invasão, soldados, soldadas, para a guerra que já está acontecendo há muito tempo, né? Porque muita gente fala sobre estamos no fim do tempo, o apocalipse chegou e não sei o quê. E, sinceramente, eu acho que o apocalipse já aconteceu há muito tempo. A gente já está andando sobre os escombros há muito tempo, sabe? E uma semiótica que eu gosto de levantar também, inclusive sobre a pandemia, é que o mundo está vivendo hoje o que pessoas trans e pessoas pretas já passaram há muito tempo, que é o medo de sair de casa e morrer. Eu acho que para ir além mesmo, nós temos que nos colocar nos nossos lugares e entender qual é o nosso papel na construção disso, né? Porque muitas mortes, elas acontecem promovidas pelo enfiar a faca, mas também tem as pessoas que endossam isso e amola a faca, né? Que não causa essa morte diretamente. Então é muito importante a gente analisar. Seu próprio papel nisso, pensando assim, de uma forma, por mais que, né, toda essa questão do coletivo, mas pensando de uma forma individual, para você vivendo como uma pessoa trans, você descobriu onde o seu gênero se encaixa? Porque eu vi que você retificou seus documentos há pouco tempo. Inclusive, sim, parabéns. Isso deve ter sido muito... Sim, obrigada. Isso daí eu sei como é que é, inclusive. O que significa para você, pessoalmente, ter Jupe escrito na certidão? O que isso representa especificamente na sua vida? Olha, eu tenho pensado e refletido muito sobre isso, assim. Eu tenho vindo de uma construção onde o signo feminino é pertencente a esse corpo que eu estou criando, né? Mas eu sou extremamente aberta às contradições, sabe? Eu acho que as informações que vão vindo do exterior é o que vai moldando a minha capacidade, principalmente de identidade. Hoje a gente vê pessoas falando mas a sigla LGBTQIA+, ou menos, não sei o que, está crescendo muito, o que está acontecendo? É porque essas pessoas elas já existiam, mas não tinham uma nomenclatura, né, para que se sentissem contempladas. Então, a partir da internet, a gente consegue ver grupos e nos conhecermos, né? Porque quando eu começo a minha transição, por exemplo, eu estava mirando para um imaginário de extrema passabilidade, muitas vezes cis, inclusive, e que eu ia me frustrando porque eu não ia atingir. Porque eu ficava pensando, poxa, e minha voz, que é extremamente grave e que não pertence ao corpo feminino? E essa grande invasão de pelos que eu tenho e que também não são pertencidos a essa mulheridade. Então, a partir desse compartilhamento de possibilidades é onde eu me enxergo hoje como travesti, mas já me reconheci enquanto não binária,
que daí eu acho que foi um passo, inclusive, para uma inserção maior, assim, sabe? É um tipo de medinho, coloca o pé na piscina para ver se a água tá muito gelada, e aí quando vê já tá jogando água para cima, já tá num lugar mais fundo. E eu acho que foi a partir disso. E hoje eu me reconheço enquanto travesti. Acredito que a minha mente, meu corpo, principalmente imaginando que corpo é mente é corpo, né? É extremamente contraditório. Hoje, em específico, eu estou feliz, assim, com o meu corpo, estou feliz com a minha aparência. Mas depois pode ser que amanhã eu olhe no espelho e falar: nossa, me deu uma vontade de colocar um peito na testa, sabe? Ou de, ai, não tô feliz, eu acho que preciso fazer uma terapia hormonal intensa, sabe? Porque o corpo é isso, né? É a contradição, é se entender, e eu busco tentar ser fiel a mim mesma, respeitando meus tempos, assim, né? Então, a falta de reconhecimento da população, ela acaba sendo única e exclusivamente responsável por ela. Não é um problema meu. E a minha retificação, ela vem não para me validar perante outras pessoas trans ou travestis, ou no lugar de que isso vai me tornar mais passável, que vai ser mais fácil de eu entrar nos banheiros públicos ou coisa parecida. Mas, pelo menos hoje eu posso dormir tranquila que a minha dignidade vai ser preservada, pelo menos na minha morte, sabe? Que eu vou ser reconhecida pelo nome que eu coloquei no meu território, sabe? Porque sempre foi o papel do homem, né? Cis, nomear armário, cadeira, homem, mulher. Então, hoje eu consigo reverter, depois de muita luta de pessoas que deram literalmente o sangue para construir momentos como esse e reivindicar o meu território e nomeá-lo. Com certeza, com todas essas questões, você tem um grande investimento emocional. E você passando essas questões para tudo que você produz, eu me pergunto se você tem um tipo de ritual, talvez eu dizer, você tem alguma preparação para não no sentido técnico, mas no sentido emocional mesmo. Pra hora que você vai compor, a hora que você vai se apresentar. Então, eu sou meio bagunçado, assim, né? Em vários âmbitos, o que poderia ser esse ritual. Eu me coloco enquanto ateia não praticante, por exemplo, porque quando as coisas apertam, a situação aperta, eu falo: ai, me vê um Buda, me vê, sabe, um Ogum, me vê um Jesus. Eu vou acatando no que me vem ali. Mas eu acho que eu tenho executado muito o autoconhecimento, assim, e principalmente a respiração. Eu acho que eu não fui ensinado a respirar, e respirar literalmente, assim, sabe? De fazer exercícios de respiração, mas ao mesmo tempo que eu capto essas dores que estão presentes no meu corpo, afinal eu estou mexendo em feridas abertas, faço um EP não só, mas também biográfico, onde eu acabo criando desconforto para mim mesma, mas eu acho que é importante responsabilizar quem está ouvindo e transmitir esse desconforto também, essa equivalência, sabe? A gente precisa pensar em ações mais urgentes e de que, de fato, as pessoas sintam tocadas. E eu encontrei isso na música, né? Então acredito que a música seja a minha grande, maior religião, assim, que a arte é uma possibilidade de encontro, e principalmente as pessoas com que eu tenho construído esses imaginários, essas novas verdades que me fazem ter essa calmaria, assim, principalmente para a execução desses trabalhos e de saúde mental, que é o maior ato político, né, eu acredito, e é o grande desafio. Chupi, você saiu nas páginas da Vogue agora, em junho. Sim. Como é que é isso, assim, para você? Imagino que você deva ter pensado muito sobre isso, né? Deva ter suscitado muitos pensamentos. O que passou e passa pela sua cabeça? Total. Nossa, foi uma sensação muito louca, assim. Esses lugares que eu tenho invadido com o meu corpo, com as minhas palavras, né? Porque
eu, como muitas crianças da periferia também, a minha babá foi a televisão. Sempre gostei muito de apelos populares, então eu assistia de Eliana a Gugu, Faustão, Caso de Família, sabe? Eu sempre gostei dessa inserção farofa. E aí depois de adolescência de adolescente que eu virei cult, né? Que aí eu só queria assistir filme que eu não sabia pronunciar o nome. E daí com isso eu fui entendendo esse lugar e ficava fascinada com aquilo, mas eu não me sentia pertencente, né, ao que eu via, às notícias que eu lia, e principalmente quando eu via corpos que eram parecidos com o meu, era de uma forma banalizada, né, de oferecer um entretenimento negativo e apelativo àqueles corpos. E eu fui criando esses lugares assim, mas na minha adolescência eu comecei a flertar muito com a moda, por exemplo, e meios de comunicação de moda e jornalismo. Daí sinceramente, eu era a cadelinha da Vogue, né? Porque a Vogue é um dos principais veículos de moda, assim, do mundo ou do Brasil também. Acaba tendo um peso muito grande. Quando eu recebi esse convite, assim, eu não vou mentir que eu fiquei muito pensativa por conta do que as derrapadas que essa moda tem dado também, né? De como esses veículos mais antigos acabam caducando e, de certa forma, parando no tempo. Então eu fiquei pensando se era interessante, apesar de eu considerar um veículo muito importante, se seria interessante ter a minha inserção ali. E daí foi quando eu pensei que, de fato, que nós precisamos exercer disputa de espaço, sabe? Então, é justamente ter numa revista de veículo nacional de moda, tendo que se abrir para mim, porque não fui eu que cheguei na Vogue, né? Não pedi para que a minha imprensa contratasse a Vogue e falasse, eu quero uma pauta, toma X dinheiro. Foi a Vogue que veio falar comigo. Então, é muito importante ter essa disputa de mercado, principalmente ocupando 2 páginas de uma revista de tanta influência, assim, né? Eu sempre tive muita revista também, então eu tenho uma coleção da Vogue, por exemplo, de anos, assim, e tenho uma coleção da Rolling Stones quase completa. E daí também saí no hot list da Rolling Stones, assim, tipo, uma lista que tinha nomes como Marisa Monte, por exemplo, sabe? Eu fico muito feliz com esses ingressos, mas eu não consigo me deslumbrar, porque eu acredito que até pelo fato de ter essa trajetória longa e também provar da maçã do mainstream e da maçã do underground, eu tenho criado o meu lugar, assim, de pertencimento, sabe? Entendido que pode ser criado um novo mercado a partir de outras forças, assim, que eu não dependa única e exclusivamente desses veículos, sabe? Você falou de pertencimento e criação de espaços. Talvez você passe muito por isso, assim, acho que eu e o Alex passamos. As pessoas que dizem, eu não sou da comunidade, eu sou hétero e sou cis, e sou... o que eu faço para ajudar, assim, onde entra a figura do aliado da luta LGBTQ no seu ver? Assim, existe essa figura? Você responde para esse tipo de dúvida? Então, os famosos simpatizantes, né, louca? Era o S, né? Era o S. 20 anos atrás era o S. Então, eu acredito muito na importância de pessoas aliadas, assim, porque é muito importante lembrar que a LGBTfobia, o racismo ou qualquer outro mecanismo de opressão, ela não é responsabilidade de quem sofre, né? É justamente de outras pessoas pelo exercício. Um exemplo assim que eu gostaria de dar, que eu fiquei muito pensativa,
é quando começou aquela manifestação de artistas cedendo as suas redes para ocupação de pessoas pretas, né? A princípio eu falei, nossa, gente, é muito isso, tá? Estão fazendo o que a Princesa Isabel não conseguiu fazer lá atrás, a louca. Mas depois eu fui entendendo que, na verdade, eu acho que rola até uma preguiça, porque aquela manifestação de colocar essas pessoas nessas redes, elas fazem com que sejam informações colocadas goela abaixo, né? Empurrando, assim, forçando. Eu acredito que não seja isso a melhor solução, não seja essa a melhor solução. Eu acho que é muito mais importante instigar a curiosidade daquelas pessoas do que ficar enfiando informação goela abaixo, que às vezes pode alimentar o racismo que já está ali naquela pessoa, algum ismo ou alguma fobia que já está ali aquela pessoa pronta de florescer, justamente por ela não ter tido o interesse. Porque o Coringa da nossa geração é o local de fala, né? Uma posição que a Djamila Ribeiro levanta, por exemplo, é que o meu local de fala não significa o seu local de silêncio. O meu local de fala significa que eu vou falar a partir da minha vivência, das minhas experiências. E tu vai falar a partir da tua vivência e das tuas experiências, sabe? Então, para que a gente consiga realmente fazer uma ação efetiva, eu acho que essas próprias pessoas, influencers, artistas, podiam se informar e transmitir essas informações para seu público, sabe? Porque senão fica detido sempre travesti, falar sobre travesti, não sei o quê. E é muito importante que essas pessoas elas falem também sobre recortes que não te pertencem, mas sem se colocar no lugar delas, colocando a partir da sua perspectiva, a partir do seu entendimento, né? Então eu acredito sim no poder das pessoas aliadas, mas a provocação que eu levanto é de ser aliado sem ser alienado, sabe? Então entender qual é o seu papel na importância dessas lutas, que é de responsabilidade tão nossa e principalmente dessas pessoas. Você pode ler essa entrevista completa no site da Gama. Entra lá para conhecer todos os conteúdos da edição da semana LGBTQI+. Tem Zélia Duncan, Rico Dalazan, Nanda Costa, celebrando suas histórias e deixando um recado em vídeo. O depoimento emocionante de pais e mães de filhos LGBTQI+. E uma matéria em que elencamos marcos históricos e conquistas que definiram a batalha por direitos dessa comunidade. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliushnik.